e venho batendo nisso há muitos dias, dizendo, olha, a reforma tributária, ela é precisa, já passou da hora, nós estamos atrasados, inclusive, nessa reforma tributária, mas não dá para fazer ela a galope. Mas é claro, né? Tem um cruzeiro lá na Flórida que está esperando o Arthur Lira para ele ir passear com o Wesley Safadão e ele queria provar isso de toda maneira para sair correndo lá para ir comemorar. Não sei o que ele vai comemorar, porque ou ele vai comemorar a desgraça brasileira, que eu espero estar errado, e eu disse isso hoje já. Disse, olha, eu quero muito estar errado e que lá na frente eu tenha que pedir perdão pelas minhas palavras. Agora, Trovão, ontem um economista aqui dizia o seguinte, nós esperamos 30 anos, é verdade que não teremos a melhor reforma tributária do mundo, mas já teremos avançado de alguma forma. Você não concorda com isso, não, então? Eu não concordo, porque nós estamos há 30 anos esperando uma reforma tributária. Foi feita uma de qualquer maneira. É igual jogar um bolo no forno sem bater ele direito. O que ele vai acontecer com ele? Ele vai assar uma parte e outra não vai ficar cru. E assim, as pessoas estão falando em redução de alíquotas, zerar alíquotas, por exemplo, por cesta básica, que é muito importante isso, ter um alimento mais barato. Mas nós estamos falando que quando você tira subsídio de uma empresa, você tem que agregar em outra, porque a arrecadação não pode cair. E o que deveria ser feito nesse momento? Não era, por exemplo, zerar impostos em alguns setores. Era diminuir impostos em todos os setores. Perfeito. Criar um imposto, por exemplo. Um deputado disse, nós precisamos ter um imposto único no Brasil. Eu disse, olha, para nós termos um imposto único no Brasil, só se ele for de 10%. Porque daí qualquer setor sobrevive. Como isso não é possível, a gente precisa ter um imposto único em cada setor destinado. Por exemplo, setor de serviço, nós poderíamos ter um imposto único no Brasil inteiro. O agronegócio, um imposto único no Brasil. E assim sucessivamente. Mas nós temos que ter impostos únicos dentro de setores para que a gente consiga fazer o equilíbrio fiscal. Da maneira que foi feito, nós não sabemos como será feito todos esses cálculos. Estão refazendo, começando do zero, a reforma tributária. Nós vamos terminar esse processo em 2078. São 55 anos. Daqui 55 anos talvez eu e o senhor não esteja mais aqui. Mas nós teremos deixado um legado de muitas coisas ruins para os nossos filhos, netos e bisnetos. Agora, deputado Zé Trovão, o que faltou para que nós tivéssemos, então, na sua ótica, uma reforma tributária de acordo com aquilo que o Brasil precisa? Primeiro que o grupo de trabalho foi criado ideologicamente. Certo. Prevaleceu a política. A política. Primeiro que o sul do Brasil não entrou no grupo de trabalho. Não entrou. Segundo, eles quiseram falar só sobre PEC 45 e 110. Eles não quiseram discutir a PEC 46, que era do Simplifica Já, que era a mais adequada para o Brasil, vista e comentada pelos maiores tributaristas, dizendo, olha, a PEC 46 não é perfeita, mas é a melhor de todas. Essa 45 é um escárnio. O texto primário de 2019 da PEC 45 falava de um crescimento econômico real, porque ela dava fundamentação sobre a parte tributária. Este novo texto, que saiu ontem às 19 horas, não pode garantir um crescimento. Bernardo Api fala de 25% a 30% de oneração tributária. Tem pessoas que estão falando que os 30% já está garantido e há possibilidade de chegar nos 40%. Inviável para alguns setores. É inviável. Chefe, quando eu digo para a pessoa que construir uma casa se gasta 100 mil reais, ela vai me perguntar, como que você sabe que custa 100 mil reais? Eu vou dizer para ela, porque eu preciso de tanto saco de cimento, cada saco de cimento custa tanto. Eu preciso de tantos tijolos, tantos tijolos custa tanto. E assim sucessivamente. Aí está a receita do bolo correta, porque você tem dados e base para o cara ir lá e comprar. Então tá bom, custa 100 mil? Então vamos lá, vou no material de construção e vou comprar tudo agora. Terminou a compra, quanto deu? 100 mil. Porque já tinha um orçamento anterior. Agora, simplesmente empurrar a goela abaixo da maneira que foi feito, sem dar prospecto, fora que nós teremos que ir para diferenciação de alíquotas e outros impostos, leis complementares. Jesus amado, tu vai criar um sistema tributário
que tem um prospecto, que você daqui a pouco tem que criar leis complementares, então não é um sistema tributário que está pronto. Nós estamos falando em 10 anos para conseguir colocar esse sistema tributário para funcionar. Na sua ótica, deputado, então, a reforma tributária pode bater na trave com prejuízos para a economia logo ali na frente? Eu estou falando a todo mundo o seguinte: em 1 ano e meio vocês vão entender o que essa reforma tributária teve. Primeiro, porque nós vamos trabalhar com 2 sistemas tributários. Nós vamos trabalhar com o sistema tributário atual, que já é um caos, e nós vamos trabalhar com o sistema tributário que foi aprovado agora. Porque você, para fazer essa transição, é uma transição. Claro. Então o cara que tem 3 contadores, que tem 3 pessoas trabalhando no setor tributário da empresa dele, vai ter que ter 10. Vai virar o samba do crioulo doido. O cara tá lá com a empresa deles, às vezes tá sufocado, não consegue contratar mais ninguém, ele vai se obrigar a contratar mais 5, 6 funcionários. Porque ele não vai conseguir dar conta agora de entender, porque isso ninguém entende. Nem o próprio dono do texto, Bernardo Api, não consegue explicar com clareza como será feito tudo isso. Qual seria o modelo ideal na sua ótica? Na minha ótica, o modelo ideal seria do Simplifica, que é a PEC 46, que é o que eu acabei de falar para o senhor. É desoneração da carga tributária, baixar de uma maneira substantiva os impostos, ter uma alíquota especial para cada setor, e isso daria uma mudança, mas a gente continuaria usando o sistema atual. O senhor não fala em imposto único, então? Não, imposto único para cada setor. Por exemplo, nós temos o setor de serviços. Naquele determinado setor de serviços, o Brasil inteiro não pode cobrar. Por exemplo, hoje nós temos uma carga tributária em São Paulo, em Minas, cada um. Não, tem uma carga única agora para o Brasil, mas setorial. Não uma única carga. Porque se você colocar um único imposto de 17% no Brasil, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai quebrar outras empresas que não poderiam. Essas empresas quebram. Então você tem que, por exemplo, você tem hoje empresas que vivem sobre o jugo de 3% de tributação. Esses 3%, eu acho que eles poderiam ser ampliado para 5%, uma melhoria, e ser colocado nacionalmente. Então, em todo o território nacional, aquele determinado setor paga 5%. E assim sucessivamente em outros setores. Nós temos setores que pagam tributação de mais de 30%. Nós não podemos ter isso. Reduz essa tributação de 30%. Vamos chegar aos 19%, 20%, para que a gente consiga. Isso vai ampliar o consumo, porque quando você reduz a carga tributária e a matéria fica mais barato, a matéria-prima, quer dizer que o produto no final da ponta ele estará mais barato. Então você abre precedência para outros comprarem. Agora, deputado Zé Trovão, pelo que o senhor diz aí, a vaca já foi pro brejo ou ainda pode consertar? Não foi pro brejo, porque nós ainda temos a esperança de no Senado nós conseguirmos desfazer esses embrolhos, né? Certo. Então existe essa possibilidade ainda de que lá no Senado a gente consiga, com muita sabedoria e com bom... Aí nós temos que entender quem vai ser o relator lá no Senado, porque se for outro cara do PT, aí pelo amor de Deus, né? Aí vai ser mais um escárnio. Mas nós temos ainda a possibilidade dos nossos senadores ainda mudar toda essa questão da centralização. Nós não podemos ter centralização financeira. Cada município tem que gerir seu próprio recurso, não pode ficar dependendo da União. Nós não podemos ter um Conselho Federal que vai decidir como é que vai ser distribuído. Olha a que ponto nós chegamos. Luiz Inácio Lula da Silva volta à cena do crime e ainda pega todo o recurso nacional e coloca debaixo das tuas asas e diz assim, agora eu vou criar um conselho. Isso lá na Venezuela foi feito assim. E esse Conselho Federal lá da Venezuela quebrou o país. Não tem como isso dar certo. Isso não tem como dar certo. Mesmo com figuras que possam ser aceitáveis nesse conselho? Então vamos lá. Eu vou te dar um exemplo do nosso ministro da Pesca. Certo. Um cara excepcional. Um político de primeira linha que abre uma conversa, que tem diálogo, que sabe e que entende do setor. Sabe o que ele respondeu para mim essa semana numa reunião que eu tive com o setor pesqueiro com ele? Disse assim, Zé, você sabe que eu não posso fazer tudo o que eu preciso. Certo. Eu sou amarrado. O Conselho Federativo vai ser a mesma coisa.
vai ser indicação política. E o cara vai dizer, ó, eu vou te indicar lá, você vai ser lá o chefe do Conselho Federativo e você vai andar dentro da minha cartilha. Reina, mas não governa. Exato. Rainha da Inglaterra. Você tá entendendo? É. Olha só, a matemática é simples. E para dizer sobre reforma tributária é bem simples. Se ela fosse tão boa, não precisava comprar voto. Eu dava meu voto de graça. Você tá entendendo? Por que o Centrão precisou de recursos financeiros para votar favorável? Mas o Centrão precisa de recurso há muito tempo, né, deputado? Há tempo que ele vende o seu voto. Mas ou não é? Mas ele só vende o seu voto quando por exemplo, eu aprovei a medida 1153 lá, eu não tive que fazer acordo com o Centrão para eles terem dinheiro, porque eu também nem tinha dinheiro para dar para eles. É só o projeto ser bom. Esse negócio do que o Centrão está acostumado a aprovar projetos ruins, porque daí o Centrão sabe que é para aprovar coisa ruim, tamo junto, mas eu quero minha fatia do bolo. Quanto que eu vou ganhar? Perfeito. É assim que tá. E ontem Centrão foi mercenário, né? Exatamente. E ontem foi destinado 5,7 bilhões de reais. Já tinha sido destinado 2,1 bilhões e ontem saiu mais uma matéria que foram mais 5,7 bi, porque eles sabiam que essa matéria não passaria na Câmara dos Deputados. Agora, deputado Zé Trovão, qual é que é? O senhor agora chegou este ano na Câmara dos Deputados, a partir a reforma tributária, o senhor ficou decepcionado com o parlamento ou não foi suficiente para isso? Não, eu já estou decepcionado com o parlamento antes de entrar na política. Não precisava estar lá para ser decepcionado com pessoas que têm o poder da caneta na mão para mudar o país e não faz isso. Eu me candidatei justamente para mudar esse cenário, para ter mais força lá dentro de pessoas que queiram trabalhar. Eu cheguei lá no parlamento e descobri que hoje dentro do parlamento nós temos poucas pessoas que estão alinhadas. Porque muitos se elegem com a bandeira do conservadorismo, da direita, que se elege com uma bandeira dessa maneira. Mas jogo de interesse, né? Total. Meu pirão primeiro, né? Meu pirão primeiro. Mas eu sempre digo pro cara que diz que é meu pirão primeiro, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Certo. E a próxima eleição, eu espero que o povo pare de ser idiota. Me perdoe falar isso. Mas o povo continua votando pelo estômago. Nós tivemos em Santa Catarina deputados que votaram favorável a este escárnio. Não do PL, graças a Deus, mas tivemos deputados que votaram favorável a esse escárnio. A reforma? A reforma tributária. Pelo amor de Deus. Agora, o senhor fala... conta. Desculpe, o deputado, o senhor fala que os deputados, por exemplo, de Santa Catarina, não tiveram a oportunidade de se manifestar por ocasião da reforma tributária. Não chegaram nem a apresentar emendas, mas isso não é falta de liderança? Falta de habilidade? Não, é que assim, por exemplo, as emendas não era possível apresentar, porque as emendas elas já vieram de 2019, quando foi criada a comissão lá atrás. Então, essa legislatura não tinha como os deputados novos do PL apresentar emendas. Ontem eu apresentei um destaque que caiu. O destaque que eu apresentei ia beneficiar 12 milhões de trabalhadores. É mesmo? Isso, do setor de serviço. Eu estava apresentando uma desoneração. Que é o nosso setor aqui na região sul. Da nossa região sul. 12 milhões de pessoas seriam beneficiadas. Essas 12 milhões de pessoas refletem em mais de 30 milhões de brasileiros. Por quê? A pessoa que está sendo beneficiada, ela tem uma mulher, um filho, 2 filhos, já tem família. Então nós íamos beneficiar mais de 30 milhões. Sabe o que simplesmente foi feito? Derrubaram o nosso destaque. Mas qual era o destaque? O destaque tratava 100% da desoneração da folha do setor de serviço. 100%. 100%. A gente não pode deixar jogar uma carga tributária em cima do setor de serviço e sufocá-lo. O setor de serviço iria ter a sua alíquota diferenciada. E aí simplesmente derrubaram o nosso destaque. Por quê? Porque a emenda que foi feita, a emenda 74 de 2019, que era uma emenda de um deputado que hoje é senador, e que inclusive foi do PL, ela simplesmente não foi aceita pelo relator. Qual era a alíquota que o senhor queria para o setor de serviço? Não dá para te dizer, agora, assim, ela era alíquotas diferenciadas. Diferenciadas. Eram várias alíquotas, agora eu não vou saber te falar todas. Perfeito, mas crescente. Todas, crescente, decrescente, todas elas iam, no final elas iam tirar o peso tributário do setor de serviço. E o que passou na reforma para o setor de serviço?
Olha, eu juro que eu ainda não... A votação acabou com as 2 horas da manhã, né? Certo. E o texto chegou para nós às 7 horas da noite. Então, aliás, esse é um grande problema. Essa reforma tributária, olhando à distância, parece um mistério, é um livro fechado. Não parece, né? Ela é um mistério. Tá bom. Eu vou começar a desvendar essa reforma tributária essa semana. Após... O texto chegou às 19 horas ontem. Eu vim aqui para Santa Catarina porque eu tinha a abertura aqui da FEAGRO. Certo. Então eu vim como missão oficial, eu vim como representante do Congresso Nacional e da FPA. Então eu vim de missão oficial e fiquei ali no telefone só votando. Mas 19 horas foi quando chegou o texto. É impossível você pegar um texto de 204 páginas e ler ele em 10, 15 minutos. Bom, eu pelo menos demoraria 204 páginas, eu demoraria uns... Eu vou dizer, para ler o texto e entender o texto, 1 semana. Porque não tem como você ler 200 páginas, tu lê no dia. Mas ler, compreender, entender aonde está, grifar, dizer, olha, aqui tá ruim, aqui tá bom, aqui tá mais ou menos. E você fazer todo esse parâmetro é diferente. Porque estudar é isso, né? Agora... Daqui para frente, o senhor pretende encaminhar outra matéria como parlamentar? Nós vamos entender todo esse cenário agora. Certo. Porque a primeira coisa é entender esse cenário. Para depois que entender esse cenário, sentar com os senadores, e principalmente com o relator, e espero que o relator, como eu disse, não seja um relator ideológico, que seja um relator isento ideologicamente, que pense no Brasil, para que a gente possa discutir e tentar a ajuda dos senadores para que a gente possa desmiuçar todo esse processo. Claro que eles também vão estar imbuídos nisso, mas é minha obrigação, e tenho feito muito isso, lá, né? Por exemplo, eu aprovei a PL 490 lá na Câmara dos Deputados. Foi um requerimento de urgência meu, consegui aprovação, marco temporal, para não ter mais demarcações de terras indígenas. Depois que saiu da Câmara, eu fui para o Senado, fui conversar com o relator. Relator, pelo amor de Deus, olha, isso aqui é importante e tal. Não, vamos mandar para as comissões e vamos alinhar isso. Eu falei, cara, a gente precisa aprovar isso aqui com urgência, porque é um texto importante. Então o trabalho do parlamentar não pode ser só na casa dele. Certo. Você tem que fazer na tua casa, mas quando é uma matéria, e eu acho que todas são importantes, ainda mais uma dessa, você tem que entrar lá no Senado, bater na porta do senador e pedir a benção dele. Agora, deputado Zé Trovão, que nota o senhor dá para o comportamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse processo? 0. O Arthur Lira, ele acabou de ganhar um desapreço e um desafeto na vida dele. Politicamente estou falando, tá? Certo. Politicamente, a partir de hoje, eu sou 100% oposição. E eu só vou sossegar eu só vou sossegar o dia que eu ver o Arthur Lira fora daquela cadeira de presidente. Ele traiu o voto do Congresso Nacional. Ele fez um discurso na campanha e está fazendo outro discurso agora. Bom, mas nada novo. Mas a Câmara aprovou a reforma? É claro, mas a Câmara não. Eu não aprovei, o meu voto foi não. Uma parte da Câmara aprovou a reforma. Não, a maioria, 300. Não, tudo bem, uma parte da Câmara. Eu não estou nessa parte. Meu voto está aqui explícito. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, então, se essa parcela aprovou, significa que alguém apoia ele, não é? Na verdade, não. Eles estão aprovando uma matéria em cima do dinheiro. Eu acabei de falar, são 5,7 bilhões. Ninguém tem amor pelo Arthur Lira. Ninguém tem amor por presidente nenhum de nenhuma casa. Ali eles têm amor por quanto eles vão ganhar. Então, assim, o Arthur Lira pisou na bola, não foi com o Zé Trovão. O Arthur Lira pisou na bola, foi com o povo brasileiro. Nada de novo também, né? Nada de novo. Mas, infelizmente, nessa legislatura também, não tínhamos ninguém para dizer, olha aqui, ó, esse cara poderia ser o representante aqui como presidente. Até teria, mas pessoas que não têm apoio político, até por uma ideologia muito forte e tudo mais. Muito bem, deputado Zé Trovão, muito obrigado pela sua gentileza, parabéns pela sua postura. Nós só queremos ficar conectados com o senhor através da assessoria de imprensa para que a gente continue divulgando o seu trabalho, correto? Bom dia. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a Rádio Litoral, e eu gostaria de fazer um pedido a todos os ouvintes que ainda não acompanham meu trabalho. Sim. Segue lá no Instagram, Zé Trovão Deputado, nos ajude a estar nessa luta. Se você não tiver Instagram, tiver Facebook, todas as minhas redes sociais são Zé Trovão Deputado. É muito importante vocês estarem próximos de mim para entender que o meu trabalho está sendo feito lá em Brasília, defendendo a família brasileira, os bons costumes e, principalmente,
o nosso setor produtivo do Brasil, que não pode ser devastado. Um forte abraço a todos. Abraço. Deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, conversou conosco aqui, né? Dirigindo a sua metralhadora em direção ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e injuriado com o resultado da matéria aprovada ontem pelos deputados. Matéria esta que tem o nome de reforma tributária.